Olá, nós vamos hoje para o terceiro vídeo do conto A Donzela Sem Mãos, do livro da Clarissa Pinkola, Mulheres que Correm com os Lobos. Quem está chegando aqui agora, os demais vídeos estão tanto no Instagram, não estão completos porque o Instagram não suporta, como no meu canal do YouTube. E hoje nós chegamos, como eu disse, ao terceiro vídeo e o segundo em que nós falamos do momento em que o pai corta as mãos da donzela, e é isso que dá nome ao conto A Donzela Sem Mãos. Eu trouxe aqui o livro A Jornada da Heroína. Esse em específico é o caderno de atividades da Maureen. E ele vem falar muito bem, muito profundo também, usando os ensinamentos da Clarissa, sobre esse conto das donzelas sem mãos. E ele, vamos pegar essa frase aqui. Querido pai, faça comigo o que quiser, sou sua filha. A donzela coloca as mãos sobre o bloco de corte e seu pai corta-lhe as mãos. Por que eu trouxe esse livro? Eu trouxe esse livro porque um ensinamento a mais também desse conto é que ele fala sobre as filhas do pai. E nesse livro da Jornada da Heroína, especificamente no capítulo 1, que traz também sobre essa separação do feminino, é o que nos ajuda a compreender um pouco sobre isso que a donzela fez, de se entregar à vontade do pai e fazer a sua vontade sobre a dela, né? Aqui nesse capítulo 1, ela fala da separação do feminino e identificação do masculino. Ela explica muito bem como nós mulheres podemos nos afastar do feminino e nos identificarmos mais com o masculino e pegar características somente masculinas, independente de gênero, não somente, mas ficarmos mais nessa linha do masculino. E tudo tem a sua iniciação quando a gente se separa do feminino. Nós somos, quando eu falo de constelações, a gente fala muito sobre isso, que somos papai e mamãe, né? Nós somos um pouquinho papai, um pouquinho mamãe. E no decorrer da nossa vida, da nossa história, do nosso destino, nós podemos vir a separarmos da nossa mãe e nos voltarmos mais para o pai. Ao fazer isso, nós pegamos muito as características do masculino. Essas são as tidas filhas do pai. Assim como temos os meninos, os filhinhos da mamãe, também temos as filhas do pai. E a donzela sem mãos, ela nada mais é do que uma filha do pai que foi obediente a ele, que abriu mão, né, do seu próprio destino para ceder à vontade do pai, para salvar o pai desse ato cruel, desse emaranhado que ele tem assim envolvido com o diabo. E nesse livro, A Jornada da Heroína, ele fala especificamente que em uma sociedade como a nossa, que nós viemos de uma criação patriarcal, nós mulheres, a gente por vezes, nós nos afastamos do feminino quando a gente tenta, do feminino, assim, da nossa natureza feminina, quando a gente está num esforço de agradar. Num esforço de agradar o outro, assim como ela, num esforço de agradar o próprio pai, né? E quantas vezes e quanto isso carrega. E ainda ela fala que as mães, elas carregam um padrão de mãe, algo que é muito cheio de simbolismo. E quando uma filha, ela se depara às vezes com uma mãe pouco acolhedora ou indisponível, ela tende a afastar dessa mãe e por vezes afastar desse feminino tão natural que nos que é do nosso instinto, do nosso ser. As meninas que queriam desenvolver uma autoimagem separada da família
e competir na sociedade, não tinha outra escolha a não ser rejeitar o caminho de mãe e abraçar o caminho do pai. É onde a gente se volta para muita execução, muita resolução, muita preocupação, muito perfeccionismo, que a gente já conversou aqui também, que o perfeccionismo, ele tá muito aquém do feminino, né? E é daí em que vai havendo e que a gente vai vendo nessas filhas do pai essa separação. A separação, muitas vezes geográfica, é uma maneira de se resolver essa tensão entre a filha ou o pai, ou até mesmo a filha e a mãe, porque assim, quando a gente vive nesse desejo de agradar e a gente deixa de ser nós mesmas, por vezes essa separação geográfica ela é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Foi preciso que a donzela separe do seu pai e que ela vá para a floresta, para essa descida do seu crescimento pessoal. E isso é algo a se pensar, de muitas pessoas que ainda estão nesse apego e nesse emaranhado, nesse amarrado de agradar. Então esse distanciamento geográfico, ele é muito importante para o nosso crescimento, porque distanciar realmente de pai e mãe, nós nunca iremos conseguir, no sentido de que nós somos nossos pais, né? Como diria a música, nós somos nossos pais. Então às vezes a gente precisa dar esse, né, afastar, segurar um pouco para que a gente venha a crescer, para que a gente saia dessa situação de agradar e que a gente possa haver sobre nós o que somos, o que gostamos, e assim crescer e nos fortalecer para que a gente possa ter mais momentos, né, de junção, momentos de encontro. E aqui ela fala: embora a mulher contemporânea tenha mais poder na sociedade do que a própria mãe, ela ainda está longe de pé de igualdade da mãe, porque nós somos aqui, mamãe e papai são aqui. Então nós nunca queira se igualar ao seu pai, nunca queira se igualar à sua mãe, porque eles estão muito além de nós. E ela ainda está longe de estar em pé de igualdade com também os homens. E assim, a jovem mulher, ela se propõe a aprender estratégias de competição e de conquista para a gente ganhar lugares, né? Para a gente ganhar empregos, para a gente sobreviver e assim, alcançar os padrões, essas expectativas nossas, que por vezes são expectativas da sociedade. Ela começa a desacreditar nos próprios sentimentos, a neutralizar a própria intuição e a ignorar sua intuição corporal, dos seus sonhos, o que afasta essa mulher do feminino e o que a deixa mais próxima ao masculino, que, no entanto, não é tão negativo. Nós mulheres não somos só femininos, nós temos o masculino do nosso pai. E aqui fala: isso não é tão negativo a princípio, pois buscar a validação masculina é uma transição saudável a princípio, pois buscar a validação masculina é uma transição saudável da fusão com a mãe para uma maior independência na sociedade. Então, realmente, para a gente ter uma maior independência, nós vamos buscar algumas características, né? Vamos um pouco para esse lado masculino. A jovem mulher que se identifica com as supostas qualidades paternas positivas, ela vai ser uma mulher com disciplina, determinação, liderança, proteção, poder, sobretudo autovalorização. E ela consegue sim alcançar o sucesso. O que nós temos que estar em mente, ter consciência, é para que nós mantenhamos nesse lado paterno positivo.
né? Que nós não deixemos de ser figuras femininas para alcançar os nossos desejos, os nossos anseios, o que a gente realmente busca. E esse conto, Clarissa fala, Maureen também fala, que nada mais é sobre as filhas do pai. E o principal aspecto de uma filha do pai, veja se bate aí, veja se você acha que tem alguma característica nesse sentido, é rejeitar alguém que rejeita a mãe ou foi rejeitada pela mãe, que se torna um elo fraco, um triângulo, né, entre mãe, pai e filha. Nenhuma outra história retrata esse triângulo primordial de um modo mais vívido que o antigo mito da deusa Atena, né? Que é a padroeira da civilização grega. Atena é o arquétipo da filha do pai, na medida em que ela se aliou ao pai em uma rejeição com a mãe. Como seu sucesso é atribuído à boa sorte ou ao trabalho duro, e o fracasso é atribuído na nossa sociedade como uma falta de habilidade, a cada derrota a confiança de uma garota vai sendo corroída. E a gente vai se separando do feminino, a gente vai se afastando e querendo resolver tudo. E tem coisas que não é para se resolver, é para deixar ser como é, para que a gente possa entender, para a gente possa caminhar para uma real solução. É preciso que a gente se deixe, que a gente se desapegue um pouco, né? E se essa jovem heroína, ela rejeitou a sua mãe, ou por vezes foi rejeitada por ela considera seu pai um herói, um pai heróico. Ele tem a liberdade e o privilégio de ir e vir como lhe aprouver, assim como o pai da donzela sem mãos, em que ela, sem nenhuma contestação, ela lhe dá as mãos para que ele se livre do mal que possa lhe acometer se não forem cumprido a promessa. E quais são os valores masculinos de uma jovem como essa? De uma jovem heroína que tenta salvar o pai? A jovem heroína, ela começa a ver como os adultos, os homens e o mundo masculino, identificando-se com a voz masculina interior que lhe diz que seu valor é determinado por suas realizações, uma mulher muito produtiva, e sobretudo o seu sucesso. Todos esses são valores masculinos. Valores masculinos que não quer dizer que nós não tenhamos, até porque nós somos um pouquinho de papai, um pouquinho de mamãe. Mas é preciso que a gente se volte também para esse feminino. Para esse feminino da intuição, para esse feminino da criatividade, de deixar acontecer, de muitas vezes esperar acontecer. Ela exige perfeição de si mesma. Alguém aí? Alguma mulher aí com exigência de perfeição? E tem pouca tolerância para a sua própria vulnerabilidade? Não aceita, não respeita, né? Essa vulnerabilidade que é de todos nós, que é do ser humano. As filhas do pai têm dificuldade em permitir que as coisas aconteçam. Então esse conto também é para que a gente possa mergulhar nisso e poder refletir nisso. Querido pai, faça comigo o que quiser. Eu sou sua filha, eu sou sua filha, então por isso você faça comigo o que quiser. É tão forte, né? Essa parte do conto, o que vem trazer esse conto, o que vem a ser as mãos. Se eu tenho mãos, eu tenho poder. Se eu tenho mãos, eu sou capaz. E a partir do momento que me tiram as mãos, olha como é profundo. E essa menina, essa donzela vai ter que vagar pela floresta
atrás de tudo isso que ela entregou ao pai, de tudo isso que foi perdido. É uma mortal abandonada por todos, né? Você viu que essa jovem ela é uma mortal que ela foi abandonada pelo pai, abandonada pela mãe, porém ela não é abandonada por Deus. O feminino também é muito sobre isso, sobre a espiritualidade. Que a gente possa buscar isso, né? E ir atrás. Para agradar ou proteger ao pai. E nós vamos finalizar com a análise da Clarissa sobre esse conto. Ao renunciar às próprias mãos, à nossa força, o nosso poder, a mulher deve olhar para a terrível barganha que fez ao abandonar a sua natureza instintiva, seu profundo saber, para agradar ou proteger o pai. O ponto de vista do mundo exterior. Nos termos da jornada da heroína, uma mulher que se identificou em excesso com a cultura masculina sacrifica algo maior, o valor a si mesma. E precisa, né? Seus sentimentos, ela renuncia o seu valor a si mesma, os seus sentimentos, sua função criativa e precisa empreender uma jornada interior para recuperá-la. Alguma filha do pai aí me ouvindo e precisando recuperar esse aprofundamento, né, e recuperar a si mesma, à medida que nós praticamos nossos profundos saber instintivo, assim como ocorre na donzela sem mãos, nossas mãos vão tornar a crescer. E é sobre isso. Se nós fizermos nosso próprio trabalho em direção ao nosso interior, aceitarmos nossa própria escuridão e trabalharmos em direção à consciência, mudaremos a situação, E a situação que nos encontramos mudará também. Nosso mundo exterior refletirá nossa vida interior. Nossa escuta profunda nos levará às escolhas sábias. Então é isso. Vamos mergulhar a nós mesmos, resgatar o que somos para que a gente possa resgatar também essas nossas escolhas sábias, essas nossas escolhas intuitivas. Um beijo.